Boa noite, nós estamos aqui nesta noite de sexta-feira para iniciar mais uma live da série Talk e Dosar. Sim, Talk e Dosar. O Talk e Dosar, ele é um termo, estrangeiro, um termo americanizado, Talk que quer dizer conversa. Sim, conversa com o dosar. Então, às sextas-feiras, nós estamos promovendo aqui no nosso Instagram sempre uma conversa com um profissional da área que tem a ver, que tem muito a contribuir com os temas referentes à pessoa idosa. E nesta noite nós vamos falar com Vera Nunes. Vera Nunes é uma assistente social, ela trabalha no CRAS. E a gente sabe que muitos dos direitos dos idosos para serem usufruídos, eles passam por essa instituição chamada CRAS, Centro de Referência das Assistências Sociais. Então, nesta noite, essa live está sendo imperdível, como todas as outras lives. Se você quiser revisitar todas as outras lives, vai lá no nosso canal de YouTube, @dosar Centro de Pesquisas. Todas as lives que já passaram por aqui pelo Instagram, elas estão hospedadas lá. E essa live aqui não vai ser diferente. No final nós vamos hospedar, vamos deixar um pouquinho no Instagram, mas depois nós vamos hospedar lá no canal do YouTube. Bom, Vera Nunes, ela já está entrando. Enquanto ela não entra, deixa eu aqui agradecer a todos que nos incentivaram, que apoiaram, que torceram, e contribuíram para que o IDOSAR Centro de Pesquisas e Proposições realizasse o seu segundo simpósio sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, um percurso de 20 anos. Sim, porque o Estatuto esse ano, em outubro, ele vai completar 20 anos. E o IDOSAR entendeu a necessidade de fazer esse simpósio, porque muitas pessoas, independente de serem idosas ou não, elas não sabem quais são os direitos, Muitas vezes nós estamos condicionados a pensar, cheguei à idade, de idosar, logo tenho direito a transporte, seja ele qual for. E o direito dos idosos, ele não se resume a andar gratuitamente em transportes, não é isso? Sobretudo públicos. Então o IDOSAR entendeu que essa era uma carência de conhecimento e a gente fez o primeiro simpósio, que foi no dia 13 de janeiro. Nós fizemos o segundo simpósio hoje, 10 de março. O terceiro simpósio será no dia 13 de maio, anotem aí, onde a gente vai tratar dos títulos 3 e 4 do Estatuto. O quarto simpósio será no dia 7 de julho e vamos fazer uma grande celebração de 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa no dia 6 de outubro, que é o mês em que o Estatuto comemora 20 anos. Alexandra, você vai me perguntar, por que tantos simpósios? Porque o Estatuto, a gente está mergulhando nele por dentro. A gente está lendo título por título, capítulo por capítulo, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, enfim, nós estamos mergulhando no Estatuto, entendendo, debatendo, fazendo uma espécie de acompanhamento e verificação se tudo aquilo que está preconizado ali realmente já está, a gente já consegue ver na sociedade concretamente. Tem coisas que a gente já está vendo que a implementação está bem bacana e tem coisas que não. Então o simpósio está servindo para isso. Também está sendo muito esclarecedor, porque muitos não tinham noção desses tantos outros direitos e nem como acessar para começar a usufruir esses direitos. Porque uma coisa é a gente saber que a gente tem direito. Outra coisa é como eu faço para usufruir, quais são os canais, os mecanismos, quais as formas. Então no simpósio
o simpósio está sendo muito elucidador em relação a isso. Então, muito obrigado a você que participou presencial, você que torceu. Então, não deixe de estar. 13 de maio, a gente aguarda por você e a gente já quer, né, que esteja super lotado. Hoje teve uma boa representação. Muito obrigada por isso. Queremos aproveitar também esse simpósio, esse momento da live, para dizer para você que nós temos 3 itinerários de passeios turísticos e culturais já na agulha. Nós temos no dia 18, sábado que vem, não sei se esse sábado ou outro, a nossa ida para o Jonassac. Nós temos dia 25 de março, Conservatória, e nós temos 21 de abril, Ilhas Tropicais. Então a gente precisa que você corra, faça a sua inscrição, tá? Se for por Pix, a gente já deixou lá na descrição o CNPJ do Idosar. Se for transferência bancária, tem lá a conta. E qualquer dúvida, você também pode ligar pra gente. Tem como também ser por cartão de crédito em até 12 vezes, enfim, várias são aí as possibilidades de você estar passeando, presenteando um idoso para passear. E lembrando que você que é gestor de LPI, então pode entrar em contato que a gente leva um ônibus até o seu local, né, até a residência dos idosos, e a gente passeia com os idosos residentes e os devolve sem problema nenhum, tá bom? Então vamos começar já a nossa live. Então eu agradeci pelo simpósio, falei dos passeios. Eu quero que vocês acompanhem a gente todas as sextas na live. As lives, geralmente, elas são de 8 horas da manhã às 9, de 8 às 9 da manhã. Excepcionalmente acontece à noite, como é o dia de hoje. Como a Vera, né, se disponibilizou e o horário dela, né, só era esse, nós abrimos essa exceção. Mas já fica aí na sua agenda, tá? Nós temos a live toda sexta-feira aqui no Idosar. Estou vendo que muitas pessoas já estão entrando. Eu só estou aguardando a Vera solicitar participação. Solicita a participação aí, Vera. Já está aqui animadíssima. Já conversamos antes, né? Conversamos bastante. E ela está aqui cheio de prazer. Tem muito a ver com tudo que a gente falou lá no simpósio hoje. Nós estamos deixando alguns trechinhos do simpósio lá no Instagram para você ter aquele gostinho de água na boca, sabe? Muito bacana. Ela, nos vendo? Oi, só um minutinho. Peraí. Assistente social. Boa noite. Enquanto o Vera está ali naqueles ajustes, como é que eu faço aqui para entrar? Parabenizar a todas as mulheres, nós mulheres, eu inclusive, né? Pelo nosso dia, pelo nosso mês. E parabenizar de modo especial as mulheres que estão idosando. Parabéns pelo seu dia, parabéns e tudo de bom. O Idosar, né, vem aí deixar registrado essa nossa felicitação. Boa noite, Vera. Boa noite, tudo bom, meu amor? Que bom estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. Fiquei honrada com o convite. Aconteceu uma série de situações, mas graças a Deus cheguei. Que bom, Vera. Muito bom a gente saber que a gente vence barreiras para fazer o bem, né? Uhum. Você sumiu. Ah, apareceu. Deixa eu só explicar. De vez em quando eu coloco a logo do Idosar justamente para a gente ter esse diálogo, que não é a Alexandra aqui, pessoa física representada, e sim em nome do Idosar. De vez em quando eu coloco a logo e volto também, tá?
na Tá problema de ótimo. oscilação. É até bom que as pessoas que estão aqui nos seguindo e acompanhando a nossa live, né, possam ter também essa dimensão. Sim, Vera, com certeza. Oi. fala aí da sua vida profissional, onde você atua, fala um pouquinho Uhum. de você para responder com força em várias perguntas. E você que está aí, né, já no nosso chat, faz perguntas também para a Vera, tá? Pode contribuir a vontade. Sim, espero poder ajudar nessa noite, né? Contribuir bastante com esse trabalho lindo de conscientização, de crescimento nessa área, né? Do envelhecimento ativo, que é tão importante, tem sido tão importante nesse tempo, num tempo em que o Brasil está envelhecendo, né? Nós temos tido uma expectativa de vida muito maior agora, né? Com todos os recursos, com todo o crescimento que tem tido nessa área, conhecimento na área da saúde, e aí o pessoal está vivendo mais, graças a Deus. E quanto mais a gente poder aprender, né, e se ocupar em estudar sobre o assunto e crescer cada vez mais, né, nessa área, é muito bom. Eu sou Vera Nunes, né? Sou assistente social, formada pela Estácio em 2015 e atuo desde 2016 na área do serviço social, né? Já trabalhei em abrigos, já trabalhei em LPI e agora estou trabalhando no CRAS, né? E fiz também gerontologia pela NESO, né? Acho que você conhece a NESO. Cris Não, Medeiros. não conheço. Não ainda? Ainda Precisa não. conhecer. Ah, Então, fiz uma pós-graduação na NESO em gerontologia, né? E esse é um tema, assim, que me atrai muito. Eu gosto muito de trabalhar com idosos, eu gosto muito de conversar, de conhecer, né, quais as preocupações, quais as dificuldades, quais as limitações que o idoso tem hoje, e no sentido de poder contribuir para que seja uma fase mais interessante da vida. sim, e né? É muito interessante de fato. Vera, muito obrigada por compartilhar aqui conosco o seu currículo e a sua vivência, né? E aí a gente já começa, Vera, com essa boa conversa, te perguntando o seguinte, né? Eu vou te perguntar exatamente o tema da nossa live. Qual é o papel, qual é a função do CRAS na vida da pessoa idosa? O CRAS, a gente sabe que ele assiste, né, a toda a comunidade no entorno, independente da idade. Mas em relação a essa faixa etária da pessoa que está idosando, qual é a função do CRAS para essa faixa etária do idoso? Vera, acho que está com um probleminha de conexão. Então, gente, por que a gente está fazendo essa pergunta? Por que a gente achou relevante trazer essa provocação da função do CRAS na vida da pessoa que está idosando? Porque nós, ao pesquisarmos, ao vermos, né, como o idoso poderia acessar os seus direitos, nós vimos que um dos caminhos para ele usufruir dos seus direitos plenos, ele precisa ativar, né, algumas condicionalidades pelo CRAS do seu município. Então, é importante que todos nós, enquanto sociedade civil, saibamos onde tem um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, próximo na localidade onde a gente mora. Porque se a gente precisar fazer um cadastro único, atualizar um cadastro único, saber quais são os projetos, os programas, as políticas públicas voltadas, né, para a nossa faixa etária, para a nossa condição social, para a nossa condição econômica, até para condições de saúde, o CRAS é uma das primeiras instituições, o CRAS, Centro de Referência, né, é uma das primeiras instituições que o cidadão precisa ter acesso. E é por lá que ele vai ter, né, alguns caminhos
para se conseguir usufruir os seus direitos. Por isso que nós achamos relevante trazer esse tema. E esse tema é melhor ainda quando a gente tem uma assistente social que trabalha dentro de um centro de referência de assistência social. E a Vera Nunes é essa pessoa. E pelo pouco que ela compartilhou conosco, ela já tem vivência de ILPIs. Para você que não sabe o que é ILPIs, e a gente fala muito desse termo aqui do idosar, ILPIs quer dizer instituições de longa permanência. É aquele chamado abrigo de idosos, que antigamente a gente chamava de asilo. Hoje essa palavra asilos, isso é importante, a gente sempre que puder, a gente vai dar uma reforçada nisso. Essa palavra asilo, ela caiu em desuso. Alexandre, não sabia que a palavra asilo não se usava mais, ela caiu em desuso. Por quê? Porque por toda a conotação pejorativa que se desenvolveu por trás dessa palavra, né? Então, outra palavra que a gente até usa ainda, mas a gente desencoraja um pouco, é abrigo, né? Então, a gente sempre procura se referir a essas instituições onde o idoso reside, né? Como casa de repouso, a instituição de longa permanência, né? A gente está trazendo, né, esse conceito aí, né, novo, que dá um entendimento, um esclarecimento melhor. Nós temos, inclusive, um avanço muito grande em relação a isso. Por quê? Porque hoje tem se intensificado bastante o número de fiscalização dentro de unidades de longa permanência. Tem se intensificado muito, muito. E isso é bom. Vera, você já está conosco? Meu Deus. Se eu voltar? Sim. Consegui, menina. A minha internet hoje tá difícil hoje. Então, eu vi que você deu continuidade aí, né? Explicando um pouquinho sobre o que é o CRAS, isso aí. Então, você está bem inteirada do assunto. CRAS, como você falou. O simpósio hoje tratou do título 2 e título 3 do Estatuto. Aham. E aí, como eu senti, né? Eu falei, gente, é o assunto da live da Vera, vou explorar. Então, a gente mergulhou nisso. Vera, então, o que o idoso pode acessar de direitos por meio do CRAS? Então, conforme você falou, né, o CRAS é um centro de referência de assistência social, né? E ela compõe o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Assistência Social. E o CRAS, num território, ele tem a função de estabelecer vínculos, né, entre familiares e entre comunitário, né? É fortalecer esses vínculos. Então, o CRAS oferece serviços, né, que vão trabalhar nessa perspectiva de fortalecimento de vínculos familiares. A gente sabe que a população idosa, ela sofre com questão, muitas vezes, de fragilidade nos vínculos, né? A pessoa, ela vai pegando uma certa idade, vai idosando e acaba ficando um pouquinho de lado, né? Acaba ficando esquecido, já não é mais tão lembrado nas atividades familiares, nas reuniões familiares. E o CRAS, a função do CRAS dentro de um território é exatamente esse, fortalecer esses vínculos, é trazer essa pessoa idosa para as atividades da comunidade, né? Fortalecer vínculos dentro da sua família, né? Quando houver, né, alguma percepção de vínculos rompidos, quando houver alguma percepção de violência doméstica, né? O idoso, ele é muito vítima disso, de violência doméstica, de violência na área material também, quando ele sofre, né, algumas subtrações nessa área também. Então, o papel do CRAS
é justamente esse, né? E o CRAS oferece um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um direito de todo cidadão, inclusive da pessoa idosa, né? Que com o passar dos anos vai tendo esse direito violado, né? A cada tempo, a cada ano que passa, esse direito do idoso vai sendo violado. E o nosso trabalho é justamente esse. Mas como que a gente faz isso, né? A gente oferece oficinas para que o idoso possa ali ter aquele momento, né? Aquela convivência com a comunidade, entendeu? Então, a gente oferece oficinas de artesanato. Lá no CRAS onde eu trabalho, a gente tem, que é o CRAS de Juscelino, em Mesquita, né? Então, lá a gente oferece oficinas de artesanato, aí tem oficina de dança, tem cílios de sobrancelha, que tem alguns idosos que têm interesse também, transista, barbeiro, entendeu? Então, assim, são oficinas, né, de 3 meses que são oferecidas a toda a população e com uma prioridade, né, mais voltada, no meu caso, que trabalho com essa demanda, a população idosa. A gente oferece essa oficina e ali entre uma oficina e outra a gente faz as rodas de conversa, onde a gente traz temas que são interessantes, que são pertinentes para a população idosa, né? Como saúde bucal, falar sobre a sarcopenia, falar sobre o risco de quedas, né? Falar sobre a necessidade da hidratação, de beber água, ensina a fazer água saborizada, enfim, a gente tenta de uma forma assim bem abrangente, né, alcançar a população, identificar, às vezes até um idoso traz a notícia de um outro idoso que está esquecido em casa, que está sem ânimo para sair, a gente começa a identificar que aquele idoso está entrando possivelmente num processo de depressão, aí ele vem para uma conversa com o psicólogo, achando, né, realmente, constatando que talvez seja realmente, a gente encaminha para a saúde, né, para um atendimento ambulatorial, acompanhamento psicológico. Então, o papel do CRAS na vida da população idosa é fundamental, né? Por quê? Porque ele garante direitos, entendeu? O papel do CRAS é garantir direitos. Você está fazendo, para mim é uma novidade. Eu não sabia que o CRAS oferecia esse leque de atividades. Uhum. E medo de errar. Muitos também não sabiam. Muitos achavam que o CRAS ia lá atualizar cadastro único, se eu precisar de algum problema social. Eu não sabia que tinha esse espaço, essa oportunidade do idoso ter ali atividades, sejam semanais ou mensais, né? Enfim. Gente, então né? Fica a dica. Procura o CRAS mais próximo da sua casa e veja lá a programação deles, o que eles têm para ofertar para o idoso. E não vai sozinho, não. Junta um grupo de idosos e aproveita toda essa estrutura que está ali para você. Vera, você está me presenteando. Agora, minha pergunta. Todos os CRAS precisam ofertar essas atividades ou depende se o CRAS tem estrutura ou não? Bem rapidinho, porque a gente tem um monte de perguntas para você. Com certeza. A função do CRAS é justamente essa, né? Claro que dentro das suas limitações, da condição da condição física do CRAS, né? Mas geralmente quando se é um espaço alugado ou um espaço da prefeitura realmente, ele é pensado já para que tenha uma sala grande, com uma mesa grande para oferecer as oficinas, para que tenha um espaço para as danças, né, para as oficinas de danças que acontecem, para a ginástica localizada que tem também, para funcional, entendeu? Mas assim, nem todos os CRAs oferecem as mesmas oficinas, né? Sim. Nós aqui em Mesquita, acho que tem 7 ou 8 CRAs em Mesquita. Todos eles oferecem as mesmas oficinas. Já o CRAS, né, de Nova Iguaçu, eu sei que tem oficina de costura, já ouvi falar, né? Converso com algumas pessoas que são atendidas no CRAS de Nova Iguaçu. Sei que tem outras oficinas, né? Mas que também são tão interessantes quanto as que Mesquita oferece.
Então, Sim. isso aí vai de território, porque é feita uma pesquisa, né, pela gestão da Secretaria de Assistência Social do município, e ali é identificada as necessidades daquele território, o que que aquele território gostaria de aprender, o que é interessante para aquele território, e dali se nascem, né, as demandas que devem ser atendidas. E aí sim ofertadas oficinas, aí vai em busca dos profissionais para que essas oficinas sejam ofertadas e com qualidade, né? São trabalhos ofertados com qualidade. Vera, então, não necessariamente as pessoas que trabalham no CRAS ofertam essas atividades. Então, um profissional que trabalha nessa área pode ofertar, então, para o CRAS a sua atividade, e o CRAS faz uma espécie de parceria com esse profissional, tipo ONG, ou instituição filantrópica, ou uma instituição privada, tem isso? Não. O CRAS, no caso, os profissionais são contratados pela Secretaria de Assistência Social do município, né? É uma verba disponibilizada pela prefeitura, que vem do estado, e esses profissionais são contratados. Dificilmente existe esse serviço de voluntariado, né, no CRAS. Eu quero me voluntariar aqui para oferecer um serviço. Porque a gente sabe que voluntário mesmo só dá certo durante uns 15 a 20 dias no máximo. Depois o pessoal começa a faltar, começa a falhar, e daí, né, mina a situação. Então, não é aceito serviço voluntariado no CRAS, não. Entendeu? Profissionais que oferecem oficina são devidamente contratados. Aí tem algum edital que sai de tempo em tempo, ou a pessoa, ou uma instituição privada, tipo Idosar, vai lá na prefeitura e fala, olha, a gente tem essa atividade e eu quero oferecer. É assim ou tem que ter um edital específico? Isso. No caso, o Instituto Idosar, né? Pode até a Secretaria de Assistência Social, que no nosso caso lá em Mesquita é a Nara Lucena, conversar com a secretária, né, mostrar o serviço que o Instituto oferece e dali fazer uma parceria, entendeu? E aí sim, e aí fazendo essa parceria, vai ter acesso, né? A gente pode marcar para vocês virem num evento, tem o Convive em Mesquita, né, que é um onde tem um grupo, né, que dá uma atenção, tem um centro de longevidade, na verdade, né? O centro de longevidade que funciona no mesmo espaço do Convive, e esse centro de longevidade é que tem um trabalho totalmente voltado para a população idosa, né? E é um trabalho muito bom, eles gostam muito. Bom a gente saber que tem esse trabalho consistente. Mas hoje, o simpósio que a gente teve, né, o segundo simpósio sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, um percurso de 20 anos, a gente no capítulo 7, né, o capítulo 7 do Estatuto, ele vai versar, título 2, capítulo 7, ele vai versar sobre assistência social. E no artigo 34, Vera, vai falar sobre essa questão da pessoa idosa não ter como prover a sua subsistência, independente do contexto. Se ele foi abandonado, se é problema de família, enfim. Aquele idoso, aquela pessoa que está idosando, mas não tem como prover o seu sustento. E aí vai dizer, né, no parágrafo único, que ele tem direito a uma benefício de prestação continuada. BPC, 2, aqueles... Pergunta para lá. Como esse idoso faz para acessar esse direito? E a gente deixou muito claro lá no simpósio, mas nada melhor como ouvir da pessoa que é assistente, falar com muita propriedade. Muitos são enganados, né? As pessoas falam assim, olha, você tem direito, toma aqui que eu sou advogado que eu vou garantir esse direito para você. A pessoa acredita, né? E muitas vezes ela é lesada, e quando ela não é lesada, ela tem que dividir o pouco dinheiro, né? O pouco recurso que ela conseguiu. Fala um pouco desses para todos os idosos que estão aqui nos assistindo e aqueles que vão assistir quando a gente hospedar essa live lá no canal do YouTube. O BPC, né? Benefício de Prestação Continuada,
da lei da LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o PPC é um benefício que dá ao idoso de 65 anos ou mais o direito de receber um salário mínimo por mês. Se esse idoso não tiver como prover a sua subsistência e não tiver também ninguém que possa provê-la, né? Esse é um critério. Porque às vezes o idoso não pode prover sua subsistência, mas ele vive com um filho que tem condições, né? Ele vive com um sobrinho, com um parente que tem condições. Então, esse idoso, ele vai dar entrada, ele não vai ser deferido o seu pedido de benefício, porque vai ficar comprovado que ele vive com alguém que tem a condição. Porque o BPC é para quem realmente não tem condição, quem está mesmo sem ter como prover a sua subsistência, né? Então, para poder ter acesso ao benefício de prestação continuada, o idoso precisa fazer o cadastro único. Então, tem que ter o cadastro único. Primeira coisa, cadastro único. E cadastro único, todo cidadão precisa fazer, né, velho? É sempre bom, né? Tem gente que fala, não, mas eu não quero receber Bolsa Família, né? Antes o auxílio emergencial, eu não quero receber auxílio emergencial. Independe, né? Independente de você ser ou não contemplado por esse programa, que é o Programa de Transferência de Renda, Bolsa Família, ou não, você tem direito de fazer, né, o seu cadastro único. Todo cidadão brasileiro, independente de quanto ganhe, né, tem direito de fazer o cadastro único. E com esse cadastro único, o idoso, né, é uma entrevista, na verdade, que é feita, né, para preencher o formulário do cadastro único, e ali ele vai dando as suas informações, inclusive a respeito de alimentação, de moradia, de medicações que ele precisa tomar, às vezes, né, algum tratamento, alguma deficiência, alguma coisa, ele vai dando ali todas as suas informações e no final ele assina, porque é um formulário autodeclaratório, né? E ali a gente envia pro MDS, né, pro setor responsável, e eles vão fazer uma varredura na vida daquela pessoa idosa, para saber se de fato... Porque tem muita gente que faz o cadastro único dando suas informações, né? E aí, às vezes, fala algumas inverdades, e aí, na hora da varredura, é constatado que tem algum benefício, que já recebe uma pensão, que já recebe uma aposentadoria, que o marido morreu, mas deixou uma pensão, e aí a pessoa não é contemplada, entendeu? Então, assim, uma coisa que o idoso precisa tomar cuidado é com relação ao endereço que se é colocado no cadastro único. Porque se ele coloca ali, no cadastro único, o endereço de uma casa onde tem alguém que mora naquela casa e tem renda, então ele não é contemplado. Você entendeu? Entendendo. Então ele não é contemplado. Identidade único e mais o quê? Então, aí o cadastro único, aí ele deve comparecer ao CRAS, né, com seu CPF, RG e comprovante de residência, entendeu? E a folha resumo do cadastro único, que é pego no CRAS mesmo, ele consegue pegar no CRAS, entendeu? E essa documentação, né, é o suficiente para ele requerer o BPC. Sim. Feito toda essa triagem, conferências, aí o CRAS viu que, não, esse idoso, ele tem direito a este benefício. Exatamente. Tá? E, exatamente. Média, quanto tempo está durando entre esse idoso ir ao CRAS, fazer todo esse procedimento de CRAS, levar documento e até ele receber o BPC? Quanto tempo, em média, isso demora? Olha, nesses dias, né, tá muito rápido. Dentro de uma semana, 15 dias no máximo, a gente já tem algum retorno do INSS, entendeu? Mas o prazo que o INSS dá é 45 dias. Só que eles estão, assim, sendo muito mais céleres, né? Mais rápidos no atendimento à pessoa idosa, até por conta de todos os direitos que o idoso já conquistou, do estatuto e tudo mais, né? Então, eu posso usar como exemplo, eu dei entrada para uma idosa,
na segunda-feira. Hoje ela me foi lá já com a cartinha do INSS. Infelizmente foi indeferido o pedido de benefício dela. E aí depois, numa conversa mais profunda com ela, ela soltou que recebe já uma pensão do marido. Bom, então a senhora não, a senhora, né? Porque às vezes até ocupa o tempo da gente, porque já tem uma renda. Não precisa E o idoso direito, tem, não tem. E aí, Vera, a gente está sendo bem didática aqui, perguntando para quem está nos ouvindo saber. Porque tem muitos idosos que estão dentro dos critérios, que estão dentro das condicionalidades, mas ele não acredita mais no sistema. Então, não, porque lá demora, eles não dão nada. Aí, como ele está desacreditado do sistema, ele prefere nem correr atrás disso, né? Porque até, não vou correr atrás disso não, porque eu vou me cansar e não vai dar em nada. Muitos falam isso. Então, nós estamos aqui, Idosar, Centros de Pesquisa e Proposições, falando com você, idoso. Não fica se auto-identificando, não. Procura um CRAS próximo aí da sua residência. Faz o seu cadastro único. Pergunta se você está dentro dos critérios, dentro das condicionalidades para receber esse direito. Se tiver bem, se não tiver, tudo bem também, tá? O importante é que todas as informações sejam fidedignas, verdadeiras, porque se for seu, se for teu direito, está na sua mão. E a gente está muito feliz em saber que hoje tem essa celeridade das instituições públicas para que o idoso venha usufruir daquilo que é de direito. Vera, a sua live, assim como as demais, tem trazido para a gente um presente. Eu quero falar agora dos nossos participantes, Vera, que estão aqui. Eu vou citar o nome de alguns. Tá? Sim. Vera, Patrícia Lima, que foi a nossa convidada do simpósio, né, brilhantemente discorreu sobre o papel do conselho. Inclusive, a nossa live com Patrícia Lima vai ser na sexta-feira que vem, 8 horas da manhã, galera. Não deixe de falar amanhã. Muito obrigada, tá bom? Pelo brilhantismo como você colaborou com o nosso simpósio hoje pela manhã. Está conosco Leonor Rabelo, que é uma das nossas fundadoras do Idosar, junto comigo. Minha mãezinha está sempre com a gente nas lives. Tem aqui também, né? Pessoal, acena aí, faz perguntas para a Vera, tá bom? Tem aqui a Andréia Chinelli. Obrigada, Andréia, por ter entrado. Maravilhosa, Andréia. Cátia Vaz, né? Cátia Vaz, enfim, estamos em família. Estão aqui também Silvia Lima. Não sei se você conhece todos, não, tá, Vera? Tem a Cassiane também que entrou. Tem aqui. Eu vou falar o arroba dela, né? A Nogarol de Andras de Sobral. Nossa, o arroba dela é difícil. Tem a Lê Santos, que alguns não aparece o nome, né? Aparece só o arroba do Instagram. Então, tem aí com a gente, tá? Podem fazer perguntas, podem elogiar a Vera, fiquem à vontade. Pode contar causos, tá? Vera, então, deixa eu te falar mais uma coisa que eu acho interessante. No CRAS também, o idoso, através, né, depois que fizer o cadastro único, tem direito a carteirinha do idoso, né? Que dá direito a fazer viagens intermunicipais, entendeu? De graça, entendeu? Então, assim, é interessante também fazer o cadastro único, porque mesmo que não seja contemplado pelo BPC, mesmo que não seja contemplado pelo Bolsa Família, mas tem direito à carteirinha do idoso, né? O idoso não pode ter acima de 2 salários mínimos de renda para ter direito a essa carteirinha, tá? Então, ele recebe uma carteirinha e com essa carteirinha ele pode fazer viagens intermunicipais. Eu acho interessante também, né? Então, aqui ele tem através... Nós falamos sobre isso no simpósio de manhã, né, que ele precisa fazer essa carteirinha para essas viagens, né, interestaduais. Sim. Né? E a gente falou isso, que ele precisa estar, né, dentro dos critérios de condicionalidade. Não basta ser idoso e achar que vai viajar
para Aracaju, para Sergipe, ele precisa, né, Exatamente. ter ganhado no mínimo 2 salários mínimos, daí para baixo falamos disso. Agora, é Aham, importante, estar frisando, que ele precisa fazer essa carteirinha, e é uhum, bacana isso também, tá? sim. Agora, Vera, deixa eu te fazer uma pergunta. A sensação Ah, que nos dá em algumas vezes, eu vou falar de mim, é que parece que só tem direitos a quem Lisbeth aí. é um pouco mais desprovido economicamente. E aí parece Aham, que aquele idoso que né, tem uma condição sim. econômica melhor, tipo, parece que não, você está fora, você está fora. Por que tem que ser assim, Vera? Aí é a Alexandra falando, não tem jeito. É uma questão também de justiça social, né, Alexandra? Por quê? O que que acontece? A assistência social é uma política que é para quem dela necessitar, entendeu? Todos têm acesso? Têm acesso. Mas quem pode usufruir da assistência social? Na verdade, quem dela necessita, quem dela precisa, entendeu? Então, por isso que tem essa questão, né? Quem recebe acima de 3 salários mínimos vai conseguir pegar a carteirinha do idoso? Não. Por quê? Porque ele tem condição de pagar a passagem. Então, ele vai abrir concessão para aquele idoso que não tem condição, entendeu? Então, a política da assistência social funciona mais ou menos assim, né? Porque ela é oferecida para quem dela necessita, né? Então, lá no nosso CRAS existem idosos, né, que recebem até mais que um salário, recebem 2 salários de aposentadoria e ainda recebem a pensão do marido que foi embora. Então, essa pessoa idosa, né, essa mulher idosa, no caso, eu estou usando esse exemplo porque eu tenho situações assim lá. Elas necessitam usar o equipamento? Não. Financeiramente não necessitam, porque elas têm como pagar uma academia. Mas nós abrimos exceção para que elas possam usar por conta do fortalecimento de vínculos ali entre ela e as idosas que não têm essa condição, entendeu? E é um momento muito agradável para todos. Mas, assim, se a gente tivesse que dar prioridade, seria para quem não tem condição de acessar o serviço de uma forma particular, digamos assim, né? Mas a política de assistência social, ela dá prioridade a quem não tem condição nenhuma. Por isso que o critério para se adquirir a carteirinha do idoso é ganhar no máximo até 2 salários mínimos. Se passar disso, aí aquele idoso não tem como, né, pegar a carteirinha, porque subentende que ele tem condição de pagar a passagem, entendeu? Vera, E aí ele voltou deixa oportunidade para quem não tem. Hã? você voltou num ponto que eu ia te fazer a pergunta, né? Uhum. Aquelas atividades de interação social que vocês fazem lá, né? Da oficina de artesanato, de costura, ou sei lá, ou né, outras, dependendo Uhum. da condição do território ali. Eu ia perguntar justamente isso, se é só para idoso, dentro dessa condicionalidade de 2 salários mínimos, de BPC, de vulnerabilidade social, econômica Não, não. e de vínculos, né, familiares ou de interação, ou neste caso, qualquer idoso, porque às vezes o idoso, ele tem uma condição econômica melhor, mas ele é uma pessoa solitária, não tem ninguém. Então, Uhum. isso não o gostaria de participar dessas atividades, certo? Pelo que eu estou entendendo? Uhum. Sim, sim. Então, é claro que a gente Bom, gente, o que a gente está falando aqui é de suma importância. Porque o que Vera, né, Vera Nunes, da assistência social, e que trabalha diretamente no CRAS, está trazendo para a gente? Ela está trazendo informações preciosas que nós não sabíamos. Primeiro, cabe a nós sabermos qual é o CRAS no entorno da onde a gente mora, né? Onde que fica esse CRAS. Vai nesse CRAS, único. Enquanto a internet oscilou, eu fiz aqui uma recapitulação, tá, Vera? Então, vá no CRAS,
atualize o seu cadastro único. Se você não fez, então faça o cadastro único. Se você tem direito a BPC, solicita, pergunta se você tem direito ou não. Né? Não somente isso, se tem direito ao BPC, também tem direito à carteira do idoso. Então já faz a sua carteira do idoso para que você possa usufruir de gratuidades, né, dos transportes públicos, dos transportes principalmente interestaduais, ou seja, daqueles que vão, né, para outros estados, e aí garanta sua vaga de viajar de graça. Então, olha quantas coisas você e eu estamos aprendendo aqui nesta live sobre o Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS. Vera? Sim. Oi, Alexandra, deixa eu te falar. Só para poder concluir aquela fala, sim, a respeito do atendimento a pessoas que tenham condições, né, melhores, que não estejam na vulnerabilidade social. E sim, a gente atende, né? Com certeza, a gente oferece também. Tem pessoas lá no CRAS que eu trabalho, que são também atendidas e que têm condição de pagar um curso fora, mas preferem estudar no CRAS, fazer as oficinas ali, né? Não são oficinas profissionalizantes, né? São oficinas de aprendizagem, né? Que dão aquela primeira demão, digamos assim, para que eles possam depois desenvolver, quem tiver interesse em seguir com os cursos que fazem, né? Então, a gente atende sim, tá? Só que a prioridade, vamos supor que tenha 5 vagas para aquela determinada oficina. Quem vai e tem 10 alunos, quem vai ter acesso? Aqueles que têm menos condição financeira. Entendeu? né? Isso aí. E aí fizeram uma pergunta que eu achei interessante sobre a questão do idoso, que você viu aí, acho que não sei se foi a Lisbeth que fez uma pergunta sobre idosos alcoólatras, né? E com problemas de saúde mental. O que o CRAS pode fazer numa situação dessa? Nós fazemos encaminhamentos e acompanhamento à família. Tem um idoso que está com problema com álcool, né? Ou com entorpecentes, enfim, com alguma dificuldade nessa área, nós encaminhamos para o CAPS, né? Que é CAPS AD, que é um centro de atendimento psicológico para pessoas que usam álcool e drogas, e nós fazemos acompanhamento com a família, né? E com esse idoso também, a gente insere ele nas oficinas de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? A gente faz VDs para conversar com essas pessoas, enfim. A gente faz acolhida ali no CRAS também, conversa. Então, e a questão da saúde mental também, encaminhamento para o CAPS ou para o ambulatório de saúde mental do município, que funciona nas clínicas da família, né? Atendimento psicológico e os encaminhamentos devidos para o tratamento, né? O CRAS, na verdade, ele não tem essa responsabilidade de cuidar dessa área, né? Nós só fazemos os encaminhamentos e acompanhamos a família para que o vínculo não se rompa. Vera, a Lisabeth Criativos, ela diz assim, ó, eu tenho uma dúvida. Saber se existem idosos explorados pelos seus entes ou similar, existe possibilidade de abrir exceção no caso da carteirinha? Deve ser assim, né? Uma situação que vive de violência doméstica, então, para sair, para passear, sei lá, deve ser algo do tipo assim. Existe? Só? Não entendi. Qual é a... Ele recebe mais de 2 salários mínimos, mas ele vive em condição de violência doméstica. Eu estou resumindo o que a Liz tentou colocar aqui, tá? Mas... sabe... dentro da condicionalidade. Existe abrir uma exceção para que ele tenha a carteirinha dos idosos? Então, o que acontece? Quem faz essa avaliação não somos nós. Quem faz a avaliação é o MDS. Então, vem de lá a permissão, né, o consentimento para que aquele idoso receba ou não, porque entra também pelo INSS, entendeu?
Então, é uma averiguação que é feito através de sistema, varreduras de informações que o sistema oferece. E o sistema não vai saber se aquele idoso está passando por violência, entendeu? Para poder abrir uma exceção para ele. Então, não somos nós quem fazemos isso, entendeu? Agora, se a gente identifica situações... Bom, gente, Vera está dando uma oscilada aqui. Hoje, no simpósio, nós falamos também sobre isso. Então, se a gente sabe que tem algum idoso passando por situação de violência doméstica, e aí quando a gente fala de violência, não é só violência física, não. Violência psicológica, violência sexual, violência social, diz que sei, tá? Então, assim, às vezes a gente não quer ligar para esses equipamentos sociais que estão à nossa disposição, diz que sei, que eu estou dando o exemplo, que a gente fala assim, vão descobrir que eu liguei. Olha, o anonimato, ele é garantido, tá? Só você dizer, olha, sou vizinho. Vera, você vai ter que voltar um pouquinho, porque falhou, tá? Você estava concluindo a parte aí em que a Liz fez uma pergunta muito relevante. Você consegue voltar, Vera? Tá? Então, gente, enquanto isso, diz que sim, tá? Não precisa dar seu nome, não precisa nada disso. E ainda que você dê, estou te dizendo, o anonimato é garantido. Sabe de situação que o idoso está passando por exploração financeira, violência, sonegações, diz que sim. Procure também o Ministério Público próximo, né, do fórum aí da sua casa. Pode denunciar também, é um meio. Tá? Então, não fique sabendo dessas situações e não deixe de dar os devidos encaminhamentos. E é importante também, né, que muitas vezes a família tenha essa consciência de que ela não pode violentar ou violar o direito do idoso. Vera Nunes? Lisbeth, nós esperamos ter respondido aí a sua pergunta, que foi bem interessante. Tem um elogio aqui para Vera. Vera? Tem alguém aqui falando, Vera, que você é sempre muito relevante. E a gente não tem dúvidas disso. Alguém mais gostaria de fazer perguntas para a Vera? Aproveita, porque nós estamos aí no final, nos finais, nos minutos finais da live. Quando a informação é boa, né? A gente quer até que dure mais, né? Estamos aqui acionando Vera novamente. Gente. Acontece. Gente. Olha, ali está agradecendo. Vera e todos, nós estamos aí nos minutos finais da sua live. É tão gostoso que a gente nem sente a hora passar. Vera, eu quero te fazer uma pergunta. Pela sua experiência, pela sua bagagem, tem alguma informação que nós, da sociedade civil, desconhecemos? Porque é só quando a gente está dentro da situação que a gente vê, caramba, tem esse negócio e ninguém fala sobre isso. Olha, a partir de agora, eu não vou deixar minha família sem essa informação. Eu sou muito assim, tá? Quando eu descubro alguma coisa boa que não é falado, eu quero compartilhar com todo mundo. Tem essa cereja do bolo, Vera? Olha, assim, o que eu acho que é interessante que todos saibam, né, é que todos nós estamos num processo de envelhecimento, né? E aquelas pessoas que estão um pouco mais adiante de nós, elas precisam de uma atenção especial, sabe? E a gente costuma realmente deixar um pouquinho de lado. E o município oferece serviços, né, de inclusão, sabe? Que é muito importante. Incluir
pessoa idosa nas atividades da comunidade, numa atividade eclesiástica, numa igreja, né, para desenvolver a sua fé, que é tão fundamental, que é tão importante para o fortalecimento, né? E fazer atividades físicas. Então, às vezes o idoso fica lá, entregue ao nada, né? Passando um dia atrás do outro sem fazer nada, e com tantas atividades que o município oferece, que é um direito garantido, né, conquistado, e que pode, né, a gente pode se mobilizar para poder incluir essa população nas atividades da comunidade e vê-los, né, se envolvendo mais, em vez de deixá-los um pouco segregados, trazê-los para perto, trazê-los para o meio, envolvê-los nas atividades, nas resoluções que tem que ser feito, que tem que tomar naquele determinado território, sabe? Eu sempre falo lá no CRAS para os meus idosos que eles têm voz e que eles têm vez, né? Eu falo também na igreja, eu tenho uma ONG que a gente está formando ainda, né? Que é o CAP, é Centro de Atenção à Pessoa Idosa. E ali também a gente lida com eles, já fizemos vários passeios, já fizemos uns 3 passeios, né? E conversamos, nos reunimos e fazemos festinha de aniversário, saímos e compartilhamos a palavra de Deus com eles e fazemos atendimento de auriculoterapia. Oi? É sucesso garantido. Contrato o Idosar para fazer os passeios com vocês. É sucesso garantido. Tá? Com certeza, com certeza. Deixa eu aproveitar e fazer a propaganda. Vocês, inclusive, podem sugerir itinerários. A gente tem uns itinerários sugeridos, mas vocês podem sugerir o itinerário que a gente faz especificamente para esse público. Tá. Inclusive, eu quero te perguntar, enquanto idosar, a gente pode oferecer passeios turísticos e culturais para ILPIs? O gestor de ILPI tem autonomia de contratar esse tipo de serviço para oferecer aos residentes das instituições deles? Sim. Sim, ele tem autonomia, sim. Se ele quiser, se os idosos também for interessante para os idosos, né? Se eles quiserem, se for apresentado o roteiro do passeio, qual é o projeto, qual é a intenção, né? Se é um passeio cultural, né? Se é um passeio esportivo, que tipo de passeio que é, o que é feito, se vai ter, né, toda a segurança necessária, entendeu? Então, se houver tudo isso. Pode oferecer direto nessas instituições, não precisa passar por instâncias, tipo, tem que falar com o CRAS, do CRAS tem que falar com o secretário, não, já pode ir direto e apresentar a carta. Vera, não, Santos elogiou, diz que é lindo o trabalho, e ela pergunta, como podemos ajudar o CRAS? Recebem doações? Desenvolvem campanhas? Antes da Vera responder, eu já quero, inclusive, que você entre no nosso site www.idosar.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as atividades que o Idosar desenvolve. Inclusive, tem lá um Seja Patrocinador do Idosar, para que a gente possa visitar os abrigos, levar atividades para os abrigos, principalmente, fazer palestra, né, em igrejas, em associação. Tá? Então, conte conosco também. E o CRAS recebe esse tipo de doação, campanhas? Sim, o CRAS recebe doações, né? E depois disponibiliza aquelas doações para aquelas famílias mais necessitadas naquela comunidade de abrangência daquele CRAS. Tem um cadastro? Sim. A gente faz esse serviço, né? A gente, inclusive, oferece cestas básicas também para os idosos, assim, mais, né, em situação de maior vulnerabilidade, entendeu? Então, assim, às vezes a gente recebe roupas, recebe sapatos, bolsas, né? E a gente faz essa distribuição, sim. Às vezes a gente deixa uma lojinha disponível, aí eles vão lá e vão vendo o que querem, e pegam e levam, entendeu? Mas nós recebemos. Me surgiu aqui uma outra pergunta que eu acho que é relevante. Se eu vir
um idoso em situação de vulnerabilidade na rua, abandonado, e eu quero levá-lo para uma casa de repouso. É possível pegar o idoso e ir direto na casa de repouso e falar assim, casa de repouso, eu achei esse idoso na rua. Ou Não. passar pelo CRAS, o CRAS fazer uma triagem e encaminhar esse idoso. Fala pra gente um pouco. Então, o idoso em situação de rua, na verdade, a gente precisa, né, no nosso município não existe uma ILPI que faça esse trabalho, né, que atenda essa população. Ainda não temos, eu espero ter. A nossa igreja, inclusive, tem esse sonho, né, da gente abrir uma ILPI para poder dar essa ao idoso em situação de rua. Mas se for, né, encontrado um idoso em situação de rua, você pode procurar o CRAS da sua abrangência, né? Ou da abrangência em que aquele idoso foi encontrado, e ali o CRAS vai fazer os encaminhamentos devidos, vai acionar o CREAS, vai acionar os órgãos competentes, né? Para poder conseguir uma vaga em qualquer ILPI, né? Do Estado para poder levar o idoso, entendeu? Mas não adianta chegar na porta da ILPI, ó, achei na rua, trouxe para cá, que não é assim que funciona. Estou perguntando isso porque lá atrás houve essa situação, né, de saber a pessoa que estava na rua e a gente percebeu que o processo, inclusive, é bem demorado. Enquanto isso, a pessoa fica mais um dia na rua, mais 2 dias na rua, mais 3 dias na rua, e a situação da pessoa não se resolve. Né? Então, nós temos, no município da gente, nós temos uma casa para pernoitar, digamos assim, né? O abrigo de adultos, que a gente chama. Que não é um lugar de permanência, mas de longa permanência, mas é um lugar que atende essas pessoas, né? Em vulnerabilidade, em situação de rua, e principalmente idoso, se for idoso tem prioridade, né? Porque é difícil você encontrar vagas, porque está sempre cheia a casa, né? Mas a gente tem essa casa que a gente dá uma prioridade para caso de um idoso ser encontrado, entendeu? Mas não temos ainda esse serviço, assim, mas encontrou na rua, tem que acionar os órgãos competentes. Leva no CRAS, o CRAS vai acionar o CREAS, vai ver se tem a vaga lá no abrigo de adultos, e vai ver a documentação desse idoso, quem é esse idoso, de onde ele veio, quem é a família, vai acionar a família, vai ver qual é a rede de apoio que esse idoso tem, entendeu? Para poder dar essa assistência. Perfeito. E aqui nós temos, em Mesquita, nós temos o Lar Santa Catarina, de idosas, né? Idosas. Agora, em Nova Iguaçu e nos outros municípios tem outros também. Kátia Vaz entrou agora. Vi aí, Kátia, muitíssimo obrigada. Kátia é maravilhosa. Foi a Kátia meu contato com você, né? Kátia gerou esse contato aí, né? Para a gente poder estar aqui desse papo super informativo com a pastora Vera Nunes, assistente social que trabalha no CRAS. Estamos terminando aqui mais uma live maravilhosa, recheada de informações. E aí eu tenho certeza que você está assim, gente, fulano tinha que estar aqui ouvindo essa live porque ele precisa saber dessa informação. Não tem problema. Essa live ela estará hospedada no canal do YouTube do Idosar, @Idosar Centro de Pesquisas. Vou pedir a vocês que quando forem acessar o nosso canal de YouTube para reassistirem, né, revisitar essa live com Vera Nunes, se inscreva no canal, ative o nosso sininho, ajuda o Idosar a ser propagado também, tá? Não deixe de fazer isso. E você que entrou, vem prestigiar a Vera Nunes, também te peço, clica lá e segue o nosso Instagram do Idosar, tá? Graças a Deus, nós temos tido um bom alcance e temos, para a glória de Deus, ajudado a muitas vidas. Já o Idosar é tão novinho e Deus já está usando para mudar realidades, tá? Mas aí o seu compartilhamento das nossas postagens, elas são importantes, né? Comentar com alguém, tá? Vera Nunes, muitíssimo obrigada. Não temos palavras para expressar nossa gratidão a todos vocês que colaboraram, que perguntaram,
Tá? Nosso muito obrigado por ter estado na live conosco, essa live leve, gostosa, de muitas informações. Vera Nunes, eu quero te ter em outros espaços. Desde Com já certeza. fica o convite para você ser uma das nossas convidadas no próximo simpósio, no terceiro simpósio. Patrícia Lima, também te Que quero legal. todo, tá? Mesmo que não seja na plenária, mas esteja lá na formação de Sim, plateia e vamos arrastar a multidão nessa parceria aí, tá? com Você que certeza. Vai ser um prazer muito grande. Obrigada. Você que está idosando, e para você que ainda vai idosar, fica aí a dica. Segue a gente. Um beijo, meninos. Kátia Vaz, muito obrigada por esse presente. A Vera Nunes conosco nessa parceria. Beijão, prazer. E assim, o Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições, encerra mais uma live. A live cujo título é Função do CRAS na vida da pessoa idosa. Muito obrigado pela sua presença e participação conosco.